Olá, meu nome é Mailson Soares, sou diretor criativo, filmmaker, tenho um canal no YouTube chamado Do Capão a Hollywood e hoje eu estou aqui para falar de um núcleo muito importante dentro do audiovisual, a arte de você não se limitar. Eu sou nascido e criado no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e hoje eu vivo e trabalho em Los Angeles, na Califórnia. Eu acho que uma coisa muito importante para você que está começando na indústria audiovisual ou que tem esse sonho de seguir essa carreira é você não limitar o seu pensamento. Mas antes de entrar nesse tópico, eu vou falar um pouquinho de mim e um pouco da minha trajetória. Como eu falei, eu sou nascido e criado no Capão Redondo, na Coab Adventista, na zona sul de São Paulo, e o meu primeiro contato com a indústria audiovisual foi no Instituto Criar, 10 anos atrás. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato real com a indústria audiovisual. Equipamentos, linguagem, conteúdo, arte, porque crescendo na Coab Adventista a gente não tem muito acesso, eu pelo menos não tive muito acesso a esse tipo de informação. Eu não tenho ninguém na minha família que trabalha com audiovisual, que é diretor ou que é diretor de fotografia. O máximo que aconteceu foi o meu pai, que trabalhava com montagem e desmontagem de eventos, e um dia ele me levou, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, ele me levou junto com ele para desmontar uma festa, que eu acho que era uma festa de debutantes, se não me engano, e ali foi onde eu vi um refletor de iluminação. Fora isso, só quando eu comecei a estudar no Instituto Criar, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Hoje eu tenho 28. Então, isso foi muito importante para mim, para eu desenvolver a minha mente, a minha visão e entender que existe um mundo fora da comunidade que eu cresci, de que eu vivi. Para mim, aos 17 anos de idade, isso foi basicamente uma chave que virou na minha mente e me direcionou para o que eu faço hoje. Já filmei com alguns artistas que talvez vocês conheçam, como Snoop Dogg, Quincy Jones, Cláudia Leite. E para eu chegar nesse momento da minha carreira, eu tive que desmontar basicamente a estrutura do meu pensamento limitado. Por quê? Com a falta de recursos, como eu te falei, se assim como eu, você cresceu na periferia, você não tem muito recurso, você não tem dinheiro para fazer investimento em equipamento e até mesmo em se educar. Agora, com a internet, você tem essa possibilidade, né? Você pode ir lá e buscar informação e se educar. Mas, na minha época, 17, 18 anos, eu não tinha muito acesso a isso. Então, a gente acaba se limitando. E a gente leva isso na nossa vida. A gente acaba levando isso durante muito tempo. E eu aprendi que a melhor forma de você se desenvolver é você não se limitar. Não se limitar a pensamento, não se limitar a linguagem, não se limitar a equipamento. Você pode estar filmando com uma Arri Alexa, que é uma câmera de cinema, basicamente, que é usada em muitos filmes e publicidade. Ou você pode estar filmando com um telefone. O importante é a sua linguagem, o importante é a forma com que você conta a história. Porque se você está contando essa história usando um telefone e a sua linguagem é boa e você consegue se desenvolver dessa forma, em algum momento da sua carreira você vai conseguir chegar no patamar de estar filmando com uma câmera de cinema, porque no final das contas isso vai virar simplesmente uma ferramenta de trabalho. O que é mais importante é a forma com que você trabalha. É a forma com que você usa a sua criatividade. Então é muito importante não se limitar a nada. Eu separei alguns exemplos aqui de alguns trabalhos que eu já fiz e vou falar de cada um deles. E nesses trabalhos eu usei câmera de cinema, câmera DSLR, que é a câmera fotográfica que filma, e celular. Especialmente agora, nesse momento de pandemia, eu acabei me encontrando em uma situação que eu precisava filmar um videoclipe à distância e não tinha muito recurso. Eu não poderia mandar uma equipe ou eu ir com uma equipe filmar as cenas desse videoclipe.
Então eu tive que me adaptar e o videoclipe foi todo filmado com o celular. Mas eu vou falar disso logo logo. Eu quero continuar batendo nessa tecla de você não se limitar. Se você tem um celular que tem uma câmera, você já consegue contar uma história. E é importante você entender como funciona todo o mecanismo de você contar uma história, de você fazer um videoclipe, de você fazer um filme, um comercial, que você vai entender que o equipamento que você está usando é somente, realmente, uma ferramenta de trabalho. Então eu vou começar com esse videoclipe que é de uma banda de rock chamada Sway. Esse videoclipe foi filmado com uma Red Dragon e tinha uma equipe grande no set, mais ou menos umas 30 pessoas. E esse é um exemplo basicamente de onde você pode chegar. De várias maneiras de você adaptar no set para você conseguir os resultados que você precisa. Nesse videoclipe tem uma cena muito específica que eu quero falar para vocês, que é um carro em movimento. Eu precisava fazer uma cena desse carro em movimento, do artista dirigindo o carro. Mas, apesar de eu ter um orçamento para fazer esse videoclipe, não era o suficiente para eu fazer esse artista dirigir esse carro na rua. Porque eu precisava mobilizar a equipe toda, precisava mobilizar uma estrutura muito grande, que eu não ia ter esse orçamento. Mas isso não me limitou. Eu não me limitei ao fato de eu não ter orçamento suficiente para fazer aquele take. Dá uma conferida nesse videoclipe e a gente vai falar dessa cena logo logo. E aí galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o videoclipe Dive da banda Sway, que eu dirigi e fiz a direção de fotografia. E falando dessa cena específica que eu queria discutir com vocês sobre, como eu te falei, eu não tinha orçamento para fazer o carro andando na rua, porque eu precisava realmente de uma estrutura muito grande para poder mobilizar, parar a avenida, parar os lugares que a gente queria passar, que a gente precisava ter como cenário e fazer essa cena desse carro andando. Isso foi tudo feito dentro do estúdio. Como? Iluminação. Quando você conta uma história, quando você está filmando, você tem várias maneiras de manipular aquela cena. Você tem várias maneiras de manipular o que você quer mostrar. Então, isso foi tudo feito dentro do estúdio e os efeitos são feitos com iluminação. Então, se você consegue reproduzir, nesse caso específico, a luz que está vindo na pessoa do lado de fora, e você sabe da onde filmar, o ângulo certo, você consegue reproduzir esse carro andando na rua. Ah, Maílson, mas dá pra ver na janela a rua passando. Tá. Isso foi uma outra diária que eu peguei uma câmera DSLR, uma A7R, e eu peguei um carro e eu filmei da janela o que eu ia aplicar na janela do carro naquele take que o carro tá andando na rua. Então eu saí à noite, fui em uma rua que tem bastante iluminação colorida e que é bem iluminada também. E um detalhe importante, como eu apliquei isso na janela, depois na pós-produção, fiz uma máscara e apliquei isso na pós-produção, do ponto de vista que a gente vê, essa imagem ela tem que estar desfocada, porque senão a gente perde a profundidade.
fica tudo uma coisa só. E isso não é legal, não fica bonito, não ia dar o efeito que eu precisava. Então, voltando no ponto inicial, de não se limitar. Eu não me limitei ao baixo orçamento que eu tinha, que não era tão baixo, mas também não era o suficiente para eu conseguir fazer aquela cena da maneira com que eu queria. Mas eu consegui pensar e criar uma maneira, criar uma possibilidade de fazer aquilo acontecer. O importante é você não se limitar. Se você tem uma ideia, busque maneiras de fazer isso acontecer. Não se limite. Não limite suas ideias. Vá o mais longe que você puder. O meu segundo exemplo é um videoclipe de um artista chamado Jay Riley. Ele é um artista inglês e para esse videoclipe eu não tinha um orçamento muito alto e nesse orçamento só caberia eu, o equipamento e os objetos de cena. Eu vou mostrar para vocês agora um pedacinho e a gente já fala sobre isso. We can cool down for a minute. I've been in the house chilling out for a minute. Take your shoes off, you could be my spouse for a minute. Baby, lay down, we can go rounds for a minute. If you're down for a minute, I've been bringing you for some time, for some time. I can see that you is online, still no reply. I guess you if you have a guy today. I'm saying, girl, don't lie to me. Oh yeah, I'm going for the top now, the top now. I love it how you drop down, you drop down. Forget stoplight, we don't stop now. Police lights coming, girl, we don't slow down. I know you got a sweet style when my streets wild. I'll show you how it's peak now, it's getting deep now. Pay attention, this is all a freestyle. It's 8:55, baby girl, please smile. I've been running through your mind all day. Pedal bike got me outside all day. So focused, still running to the pay. Esse foi o videoclipe da música Sometime, do Jay Riley. E nesse videoclipe, acredite se quiser, mas eu fiz ele inteiro sozinho. Basicamente, eu, o artista e o produtor do artista. Como? Quando a gente não se limita às ideias e a gente não tem muito orçamento ou muito recurso para fazer alguma coisa acontecer, você pensa no seu conceito baseado no que você tem à disposição. Se eu tivesse me limitado a pensar, eu preciso de uma equipe de 10 pessoas, eu preciso de um operador de câmera, eu preciso de um assistente de câmera, eu preciso de um diretor de fotografia, eu não ia ter conseguido fazer esse videoclipe e chegar nesse resultado, porque eu não ia ter orçamento suficiente para poder executar a ideia. Então eu dirigi, eu fiz a fotografia, eu editei, eu fiz a correção de cor, eu operei o drone. E isso é basicamente mais um exemplo de que se você tem uma ideia e você tem uma visão, hoje em dia, com a tecnologia e com um pouquinho de recurso, você consegue fazer grandes coisas. Mas essas grandes coisas começam primeiro na sua mente. Não se limite à equipe, não se limite a equipamento. Nesse videoclipe eu usei uma Sony A7R II com lentes Rokinon. E isso foi o suficiente para eu conseguir chegar nesse resultado. O artista ficou extremamente feliz. Eu também fiquei extremamente feliz, vou confessar. E não me limitei a nada. Usei o recurso que eu tinha, com a equipe que eu tinha, que era eu, e a gente fez isso acontecer. Vou para o meu terceiro exemplo e o último. Esse é um videoclipe que eu fiquei extremamente feliz, primeiramente por ter sido convidado a participar, por ter tido essa honra de dirigir esse videoclipe desse artista, que é um artista brasileiro que canta R&B, o nome dele é Fabrício. E a parte mais importante e o que eu acho mais interessante nesse videoclipe é que ele foi filmado inteiramente à distância com o celular, no meio da pandemia que a gente está vivendo agora. Então eu vou mostrar para vocês um pedacinho e a gente já discute um pouquinho sobre ele. Chega mais pertinho, que essa eu fiz pra tu. Se aveste não, baby.
pra ouvir no radinho, de olho fechadinho. Eu junto um verso, um beijo, um beat, um back, força navegando até clarear o dia vem. Baby, me liga, wanna rock with you. Te levar mais alto do que os prédios da Paulista vem. Ei, 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 ei. Força navegando até clarear o dia vem. Baby, me liga, wanna rock with you. Te levar mais alto do que os prédios da Paulista vem. Ei. E aí galera, estamos de volta, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o videoclipe da música Inbox, do cantor Fabrício. E como eu falei pra vocês, a parte mais interessante dessa produção pra mim foi que foi feito completamente à distância, respeitando as regras de distanciamento social e todo filmado com o celular. E um Phantom 3, que é o meu drone. Honestamente, eu fiquei muito feliz em saber aonde a nossa criatividade pode nos levar, aonde a nossa falta de limites pode nos levar. Esse videoclipe, como eu já falei, foi filmado inteiramente com celular, luz natural. As pessoas que participaram filmaram as cenas em casa, baseado no direcionamento que eu, junto com a produção, enviamos para essas pessoas. Eu recebi o material e editei isso em casa. Eu acho que esse videoclipe foi um dos maiores desafios que eu já tive em termos de gravação, em termos de dar vida a uma ideia, sabe? Trazer uma ideia para a vida real. Por quê? Quando você tem recurso, orçamento, você consegue trazer coisas para o seu set de filmagem. Você consegue trazer objeto de cena. Você consegue ter bons refletores, que você consegue reproduzir uma iluminação boa. Você consegue ter uma câmera boa, com bastante definição, equipamentos bons, equipe técnica boa. E quando você tem tudo isso, tudo fica mais fácil, porque você já tem a ideia na sua cabeça, você já sabe o que você quer fazer. Mas quando você não tem nada disso, você tem que pensar e criar baseado no que você tem ao seu redor, baseado no que você tem disponível. Então, o que eu tinha? Uma música boa, o Fabrício é incrível, pessoas dedicadas, uma produção sensacional e a ideia do videoclipe, que era trazer realmente essa troca de afeto entre casais durante esse momento de pandemia. Pensando nisso e pensando que a gente só poderia fazer isso à distância, eu, junto com a produção, tivemos essa ideia genial de filmar com o telefone. Deu um pouquinho de receio no começo? Deu sim, preciso confessar. Porque filmando com o celular, a gente tem certeza de que a definição não vai ser a mesma de uma câmera. A gente não tem um diretor de fotografia em cada set, em cada casa, para poder filmar aquilo na melhor resolução possível, com a melhor luz possível, para mandar de volta pra gente. Então, isso foi uma coisa que me deixou com um pouquinho de receio. Mas, mais uma vez, eu não me limitei a ter equipamento, a ter equipe, a não poder ir até as locações, não poder estar com as pessoas que estavam participando desse videoclipe, e a gente fez acontecer da maneira com que a gente podia fazer. Isso é importante, você fazer, porque você trabalha a sua mente, você trabalha a sua criatividade, e quanto mais você desenvolve a sua criatividade e a sua visão, como eu falei no começo, o equipamento, o recurso, é só ferramenta de trabalho. É isso, galera. Não se limitem. Se você tem o sonho de trabalhar com audiovisual, ou você trabalha no audiovisual e está começando ou está fazendo videoclipe, eu acho que essa é uma das melhores dicas que eu posso dar por aprendizado próprio, que é não se limite a nada, não se limite aos recursos. Se você tem um celular, você já tem uma câmera.
e um gravador de áudio. Se você tem um orçamento baixo de R$1.000, R$2.000, R$5.000, pense grande. Imagine tudo que você pode fazer com aquele orçamento. Porque quando você tiver um orçamento de 30, 50, R$100.000, o que você vai fazer, sem dúvidas, vai ser grandioso. Você vai basicamente não ter limite nenhum, porque você já não vai estar se limitando, você não vai estar limitando a sua criatividade e você também não vai estar limitado ou limitada financeiramente. Então você pode ir além, pode fazer o que você quiser, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o porquê que eu bato tanto na tecla de você não se limitar. E convido vocês a ir lá no meu canal, do Capão a Hollywood, visitar o meu site www.mailsonsoares.com, dar uma conferida em alguns dos meus trabalhos, me seguir na rede social, Mailson Soares no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fica à vontade, a gente conversa, se conecta por ali e assim a gente vai trocando informações, tá bom? Um forte abraço, se cuidem.